Hoje nós vamos mergulhar num capítulo fascinante das Escrituras. Pense nele não só como um texto sagrado, mas como um verdadeiro projeto de sociedade, sabe? Como mecanismos de proteção social e econômica que eram sinceramente muito à frente do seu tempo. Para começar, eu quero lançar uma pergunta que mexe com a gente. Já imaginou como seria se de tempos em tempos existisse um botão de reinício para a vida financeira de todo mundo? Pois é, essa ideia radical está bem no centro do que a gente vai conversar hoje. Então, esse é o nosso mapa para hoje, tá? A gente vai começar com a visão geral, o grande plano. Depois, vamos ver os detalhes sobre as dívidas e a servidão, tentar entender a lógica por trás de tudo isso e, no final, juntar todas as peças para enxergar os valores que sustentam essa comunidade. Primeiro ponto, e isso é fundamental. A gente não está falando de regras soltas, jogadas ao acaso. Não mesmo. Elas fazem parte de um plano muito maior, pensado com um objetivo bem claro e, convenhamos, super ambicioso, o de acabar com a pobreza sistêmica. E aqui, olha só, tá a missão declarada direto da fonte. Essa frase é a chave de tudo. O objetivo final não era só dar uma ajuda aqui e ali, mas criar uma sociedade onde a pobreza, aquela que se arrasta por gerações, simplesmente não tivesse espaço para existir. Agora a gente chega na lei que talvez seja mais chocante de todo o capítulo. Um verdadeiro mecanismo de estabilidade econômica que funcionava como um reset, um reinício programado para toda a comunidade. E o número mágico aqui é o 7. É esse ciclo de 7 anos que dava o ritmo para todo o sistema econômico. Ele criava um padrão, uma previsibilidade de alívio e reajuste financeiro para todo mundo. Então, a regra era a seguinte: no final de cada 7º ano, qualquer empréstimo que você tivesse feito para um compatriota era simplesmente perdoado. Acabou. Era uma lei que impedia que as dívidas virassem uma bola de neve sem fim, evitando aqueles ciclos de miséria que passam de pai para filho. Agora, um ponto super interessante é a especificidade dessa lei. Ela valia para os membros da comunidade chamados de irmãos, mas não se aplicava aos estrangeiros. Isso criava uma diferença clara entre as obrigações dentro da família da fé e as relações comerciais com quem era de fora. E isso aqui é genial, porque mostra um conhecimento profundo do coração humano, né? O texto já previa que, com a chegada do ano do perdão, as pessoas poderiam ficar com o coração duro, com medo de emprestar. Então ele já adverte diretamente contra esse egoísmo e reforça o dever de ser generoso. Agora, vamos sair um pouco das leis econômicas e entrar nas sociais, que são igualmente radicais. Quando o texto fala de servo, é bom a gente entender o contexto da época. Geralmente, era alguém que se vendia por um tempo para pagar uma dívida. Não era uma escravidão para a vida toda. E a liberdade aqui não era só simbólica. Ela tinha que ser real, garantindo que a pessoa tivesse uma chance de verdade de recomeçar. O processo era bem direto, baseado no tempo. Depois de 6 anos de serviço, o servo hebreu deveria ser liberto no 7º ano. Simples assim. Mas a história não acabava aí, não. E aqui vem a ordem que muda tudo. Era proibido simplesmente abrir a porta e dizer tchau. Existia uma obrigação de dar recursos para essa pessoa. Pense nisso como uma espécie de acerto, um fundo de início, feito exatamente para evitar que a pessoa recém-liberta caísse de novo na pobreza. E o texto é bem específico no que esse kit inicial devia ter: ativos que produzem, animais para criar, grãos para comer e para plantar, e vinho. Eram os bens essenciais para garantir que a pessoa pudesse se sustentar e ter um novo começo de verdade. E tem até uma análise econômica bem interessante no próprio texto. Ele justifica essa generosidade toda dizendo que, no fim das contas, os 6 anos de serviço de um servo custaram para o dono metade do que ele pagaria para um trabalhador contratado. Ou seja, libertar a pessoa com bens não era um prejuízo, mas o final justo de um acordo que já tinha sido vantajoso. Agora, vamos para uma última lei que, à primeira vista, pode parecer meio deslocada, mas que, na verdade, amarra tudo. As regras sobre os primeiros filhotes dos animais não eram só rituais. Elas serviam para reforçar a ideia de que a prosperidade vem de Deus e deve ser compartilhada, não acumulada egoisticamente. Esse slide ajuda a gente a entender essa regra.
Se o primeiro filhote macho fosse perfeito, sem defeitos, ele era consagrado num ritual comunitário, uma festa. Mas se tivesse algum defeito, podia ser comido em casa por todo mundo, sem cerimônia. A ideia central era o compartilhamento e o reconhecimento de que toda bênção vem de uma fonte maior. Ok, a gente já viu as leis específicas, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que todas essas regras nos dizem sobre os valores, os princípios que deveriam sustentar essa sociedade? E aqui está a base de tudo, a justificativa que se repete no texto. O fundamento para toda essa ética é a memória. A ordem é para praticar a empatia, a generosidade, porque eles mesmos já estiveram no lugar de opressão e foram libertados. É um chamado para tratar os outros como eles gostariam de ter sido tratados. Então, para resumir, os pilares são bem claros. Primeiro, um foco na justiça do sistema. Segundo, um mandamento para uma generosidade radical. Terceiro, um respeito profundo pela dignidade da pessoa. E, por fim, o poder da memória coletiva como motor da ética e da ação. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. Quando a gente olha para esse projeto de quase 3.000 anos, não tem como não se perguntar: de que forma essas ideias tão antigas sobre economia, dignidade e responsabilidade comunitária ainda conversam com a gente e desafiam o nosso jeito de pensar justiça social hoje em dia? A história, pelo visto, ainda tem muito a nos ensinar.